Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Olha só, nesse momento aqui nós estamos fechando mais um ciclo, não é? Do nosso ano letivo, do nosso processo avaliativo. Então, vocês já entregaram o mapa mental, já fizeram a A7 e agora eu estou aqui com vocês fazendo a retap com o gabarito comentado da A7. Essa primeira avaliação do terceiro trimestre vai ser a composição, 50% a nota do mapa mental, 50% a nota dessa prova. A segunda avaliação vai ser do itinerário, então quem é Camil, as aulas referentes ao Camil, quem é K-Uni, as aulas referentes ao K-Uni, tá certo? E aí depois a última avaliação do ano, que será a A9, vai ser mais uma avaliação geral. Beleza, beleza? Então, fiquem atentos a essa etapa. Vai ser uma aula rapidinho, talvez até menos que 30 minutos. Eu vou trazer a prova, foram 10 questões, né? Algumas múltiplas escolhas, 6 questões múltiplas escolhas e 4 questões de verdadeiro ou falso, todas tratando de desigualdade, tensões e conflitos no âmbito internacional, passando ali praticamente todos os continentes, né? Vamos ver então. Eu fiz questão de trazer de volta aqui essa tabela de correção para o mapa mental da A7. Primeiro eu queria dizer para vocês com muita alegria que nós ficamos muito felizes com o resultado desse trabalho, verdadeiramente. Eu acho que vocês entenderam bem, de uma forma bem ampla, entenderam bem a nossa proposta, que era exatamente fazer uma comunicação visual, rápida, óbvio, com a boa apresentação, o uso da língua, mas atendendo a esses aspectos aqui: localização espacial, registro histórico, agentes, grupos envolvidos na atenção e situação atual. De uma forma geral, eu posso dizer que praticamente todos os grupos atenderam a isso e as notas foram muito boas, né? Os grupos que tiveram um resultado um pouco pior, que não foi exatamente o que você tinha esperado, que não atingiu os 5 pontos, dá uma olhadinha na tabela de correção para ver o que foi que você deixou de fazer. Eu percebi isso, que alguns grupos, ao que me parece, não estiveram atentos a esse fator aqui. Então, alguns mapas mentais sem localização espacial, por exemplo, sem mapa. E nós colocamos expressamente lá, colocar pelo menos um mapa da sua região para identificar a área. Também não basta colocar um mapa solto, tem que indicar o que é esse mapa, não é? Muitas vezes o mapa solto não diz nada. Registro histórico, quase todos colocaram. Alguns erros de português, que aí eu percebo que é falta de cuidado mesmo, porque você tem corretor, né? Então é falta de cuidado na hora de, né, palavras, nomes de países em minúsculo, enfim. Em relação aos agentes envolvidos, também foi um erro que apareceu em alguns mapas, né? Às vezes apareciam os agentes no contexto histórico, mas não foi destacado. A gente pediu, isso daqui era um dos elementos da avaliação. Então bota separado uma setinha, conflito tal, agentes, esse. Como foi orientado? Como foi orientado? Da mesma forma, a situação atual, especialmente conflitos que acabaram antes, alguns grupos não tiveram a preocupação de atualizar. Por exemplo, Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias aconteceu em Israel. Israel ocupa toda a área que era Palestina e tal. Aí acabou aquele momento. Qual é a situação de hoje? É importante que as tensões voltaram a se recrudescer exatamente nos territórios palestinos, que é uma herança, entre aspas, dessa Guerra dos 6 Dias que foi ocupada por Israel. Então essa atualização dos conflitos é bem importante. Alguns alunos trabalharam com o Afeganistão, por exemplo, e não trataram dessas tensões de agora com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Eu estou falando aqui de alguns erros que apareceram para vocês entenderem os nossos critérios de avaliação, apresentação, enfim, tá explícito aqui, não é? Mas eu ratifico a informação que eu dei no início. A maioria dos mapas mentais, a maioria cuidou de cada um desses itens aqui,
e acabou que os resultados foram muito bons. Eu selecionei 2 aqui, poderia ter selecionado muitos outros. Eu não vou expor quais foram os grupos, né? Eu selecionei 2 aqui só para vocês terem ideia de 2 mapas que atingiram muito bem a essa proposta, né? Então aqui está a Guerra da Síria. Olha só que bacana, né? Olha os elementos aqui. Situação atual, mortes e impactos no país, consequências na juventude, colocou referências bibliográficas. Isso não foi uma exigência nossa, poderia informar ou não. O conflito em si, com a linha do tempo, um mapa com explicação. Esse mapa foi catado na internet, possivelmente. Eu falei, não tem problema, deu a referência aqui, tá tudo certinho, tá tudo beleza. Aqui antecedentes e agentes, quem é que está participando, ou seja, contemplou todos os itens que nós nos propusemos a avaliar. Olha outro, sobre o conflito na Caxemira, não é? Um conflito muito tenso. Quais são os agentes? Envolve 3 países, Índia, Paquistão e China. Localização, está aqui, histórico do conflito. Então já tem aqui agentes, localização, histórico, né? Além disso, pontos de vista e situação atual. 2 mapas de localização. Esse mapa, inclusive, nós usamos na nossa aula. 2 mapas de localização. Então, uma boa organização, uma boa apresentação do mapa, simples e correto. Simples e correto. Colocou aqui o número dos componentes. Então, simples e correto. Tudo certinho como é foi a nossa proposta. Beleza? Aqui você tem, pois bem, o mapa mental, 50% das suas notas, vocês vão ter acesso aos seus respectivos, às suas respectivas tabelas de correção. Agora, nesses 20 minutinhos que me restam, talvez um pouco menos que isso, eu queria fazer o comentário, ler e fazer o comentário da prova, da A7 que você fez. Vamos juntos aqui? Observe o mapa do mundo islâmico. Então aqui você tem o mundo islâmico, né? São aqueles países em que mais de 50% da população professa fé no islamismo. Então você tem aqui esses que estão em verdinho, os que estão em cores mais claras, menos de 50%, né? O islamismo é uma das principais religiões do mundo, sendo muito popular na África, Ásia, e está em franco crescimento na América do Norte e na Europa. Atualmente, você vê que na Europa você tem Bósnia, Herzegovina, Albânia, né, que são países de maioria muçulmana. É atualmente a 2ª maior religião monoteísta do planeta, com quase 2 bilhões de fiéis espalhados nos 5 continentes. Só perde para o cristianismo em número de fiéis. Nas áreas destacadas no mapa ocorrem inúmeros conflitos com diversas causas. Aí está pedindo para você julgar os conflitos e marcar verdadeiro ou falso. Esse daqui já vem com o gabarito, então, né? A primeira, a Guerra da Síria, que dura mais de 10 anos, iniciou a partir das manifestações pró-democracia em março de 2011, inspirada por levante de países vizinhos contra governos opressivos na chamada Primavera Árabe. O governo sírio reprimiu violentamente as manifestações e protestos que tomaram as ruas em todo o país, e a repressão se intensificou. Verdadeiro, não é? Então, a Guerra da Síria como uma decorrência da Primavera Árabe. Segundo, a recente escalada de violência, olha a atualidade, entre Israel e Hamas. Quem é o Hamas? É o grupo islâmico fundamentalista que controla, que administra a faixa de Gaza, território palestino, né? Aí aqui tem um erro, o grupo extremista judeu, não. O Hamas é islâmico, não é? Que controla a Cisjordânia, também está errado. Quem controla a Cisjordânia é o Al-Fatah. O Hamas controla a faixa de Gaza. Atraiu novamente as atenções do mundo para um conflito que se arrasta por décadas, misturando política e religião. O erro daqui está na explicação do que é o Hamas. Seguinte, um dos principais conflitos e impasses étnicos territoriais da região do Oriente Médio
se caracteriza pela luta da criação de Estado Nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo, que é o Kurdistão, né? São os curdos. Aí fala os palestinos formam a maior nação sem pátria do mundo e lutam pela criação do seu país, a Palestina. A Palestina, de fato, esse é uma luta da Palestina, de fato, a criação da nação, mas eles não são o maior povo sem pátria do mundo, né? São os curdos. Mas o Kurdistão é que ocupa a região da Turquia, Síria, Azerbaijão, Iraque, Armênia e Irã, e não a Palestina. Então tá falso. E o quarto aqui, a Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão. A região foi anexada à Índia na década de 40, a despeito da origem muçulmana da maioria da população que deseja a unificação com o Paquistão. Tá verdadeiro. Tanto assim que o Paquistão vive falando, vamos fazer um plebiscito lá na Caxemira. A maioria é islâmica, né? Então deseja aproximação com o Paquistão, mas a Índia não interessa ceder esse espaço, que é bastante rico também. Vamos lá então. Aí nós chegamos agora nas questões tipo múltipla escolha, beleza? Aqui começamos pela Europa, né? Alguns conflitos da Europa tiveram origem vários séculos atrás e relacionam-se ao processo de incorporação de territórios de grupos étnicos minoritários, como é o caso da dominação inglesa sobre os irlandeses, na verdade a Irlanda do Norte, não é? E a espanhola sobre os bascos. Sobre o tema dos conflitos étnico-nacionais, assinala a alternativa correta. Então vamos lá. Os povos bascos são marcados pela luta por autonomia na região basca e pelo empreendimento separatista na Espanha, com o objetivo de se criar um país basco, que tomaria, aí o final está errado, não é? Tomaria todo o território espanhol? Não é todo o território espanhol. A Irlanda do Norte é uma nação independente da Grã-Bretanha, falso, com quem forma apenas uma integração territorial e econômica, falso, não é? Ao contrário, está incorporado à Grã-Bretanha, formando o Reino Unido. É uma integração política. A letra C. A Catalunha é uma das regiões mais ricas da Espanha. Luta por meio de um movimento separatista orientado pela independência em relação à Espanha. Verdade, é isso mesmo. Simplesinho e verdadeiro. Aí está a letra C. A luta da Irlanda do Norte por sua independência frente ao território britânico foi marcada por muitos conflitos e ainda hoje não existe previsão de pacificação entre as duas partes. É falso. Houve já a deposição das armas, ainda que o pleito continue, né? Com realização de atentados terroristas praticamente todos os dias. Falso, né? Diminuiu bastante. O ETA, que é do mundo basco, né? Grupo terrorista basco, luta pela criação de um país basco independente e conta com o apoio da maioria da população que anunciou a luta armada em 2018. Não é verdade. Ele perdeu o apoio popular, tanto assim que também o ETA abriu mão da luta armada e hoje o pleito é de ordem política, né? Letra C, então, é o gabarito da questão 5. A questão 6, vamos ver onde é que é, qual é o foco. Não é nem essa, né? No início de maio de 2014, bem recente, né? A instalação da plataforma petrolífera de perfuração HYSY 981 nas águas contestadas do Mar da China Meridional, é aquele litoral que tem vários países próximos ali, né? Japão, China, Filipinas, tem Indonésia aqui embaixo, mas vários países ali próximos, né? Suscitou especulações sobre motivações chinesas. Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu com esse gesto demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países a seguir em sua reivindicação de direito de exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas. Então, que fique bem claro, eu acho que vai aparecer um mapa aqui adiante, mas tem que ficar bem claro isso.
Aqui no Brasil, nós temos nosso mar territorial e uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas da faixa da praia para a plataforma continental, e não tem países que rivalizem com o Brasil, porque nós não temos outros países próximos ao nosso litoral. É diferente dessa região do Mar da China, que 200 milhas náuticas de um país encontra com outro. E aí, quem é que tem exclusividade de uso econômico? E a China luta então por essa jurisdição de soberania territorial nessa região, né? Aí aqui tem as possibilidades: monopólio de inovações tecnológicas não, distribuição de zonas econômicas especiais, não confunde. Zonas econômicas especiais são aquelas do interior da China, não é? Se tivesse aqui zona econômica exclusiva, poderia até gerar uma confusão. Isso daqui certamente foi uma armadilha que o Enem colocou e deve ter pego muito de vocês, né? Dinamização da atividade comercial não tem nada a ver. Embargo da produção industrial também não tem nada a ver. A questão correta está na jurisdição da soberania territorial. Beleza? O item 7, deixa eu botar aqui em cima, que lá eu acho que vai o gabarito, não é? O item 7. O acordo de paz entre o governo da Colômbia e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, divulgado oficialmente em 2015, pretende. O que é que pretende, gente, o acordo de paz? Acabar com o conflito. O acordo de paz pretende acabar com o conflito, acabar com essa luta histórica das Farc com tantos e tantos governos colombianos que foram se sucedendo na segunda metade do século XX até agora, início do século XXI. É isso. Vamos ver, letra A. Facilitar o ingresso de tropas? Não. É bom lembrar que as tropas norte-americanas entraram e recrudesceram o conflito, né? Porque o Plano Colômbia, que nós comentamos na nossa aula. Completar o processo de unificação política e territorial entre Colômbia e Venezuela? Não. Ao contrário, essa tensão com as Farc repercute em toda a fronteira de selva colombiana, com o Peru, com a Colômbia, com o Brasil, com a Venezuela. Inviabilizar a aliança entre guerrilheiros e governo da Venezuela tem nada a ver. Apesar da tensão que há entre os dois governos, Venezuela dita mais à esquerda, Colômbia mais à direita, mas não há o acordo de paz não visa inviabilizar qualquer tipo de acordo, até porque as Farc agem de forma não legal, né? Letra D. Encerrar o conflito desenvolvido desde a década de 60 entre Farc e os sucessivos governos da Colômbia. Sem dúvida. Letra D. Fortalecer o apoio aos ex-combatentes liberais que criaram a fim de lutar pela criação de um Estado socialista. Não. Acordo de paz? Não. Então, até por exclusão, fica bem claro que a letra D de dado, esse número 7, né? E aí, onde é que eu coloco isso agora? Eita, eu vou colocar aqui embaixo, aí depois que eu fizer a leitura, eu subo, tá bem? Olha só, até o final da década de 80, existiam na África 13 conflitos regionais. Epa, então já falamos de América, falamos de Europa, mundo islâmico, agora a África, né? Angola, Etiópia, Libéria, Sudão, Chad, entre outros. Um ano depois, esse número diminuiu para 6, diante dos altos custos de sua manutenção. Com o relaxamento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, de tensão, os países africanos também deixaram de ser o desencalhe de armas convencionais dos dois países. Está falando aqui do cenário de ordem bipolar. Com o fim da ordem bipolar, deixou de ter essa alimentação de um lado e do outro por União Soviética e Estados Unidos. Entre 1984 e 87, as despesas militares diminuíram 5,2% no PNB, acumulando dos países em conflitos para cerca de 4,3%. O cenário que resulta é desolador: destruição econômica e destruição social, com disseminação de fome e da epidemia
curiosidades. Esse texto é de 95, é um texto antigo, não é? Eu vou levantar aqui. No final das contas, o texto introdutório para tratar dos conflitos da África. Os conflitos existentes na África, juntamente com a fome e as epidemias, são elementos que constituem o triste cenário desse continente. Entre as explicações para compreendermos a existência dessas intermináveis guerras regionais, podemos apontar que, preste atenção nisso, toda vez que for uma explicação mais genérica, aqui eu não estou tratando de um conflito pontual. Se fosse de um conflito pontual, eu teria que apontar os agentes, né, os interesses, algumas datas, alguns eventos. Nesse caso aqui, está falando de conflitos no continente africano de uma forma geral, e está falando também entre as explicações, ou seja, vai ser uma explicação genérica. Qual é a explicação genérica que melhor atende ao entendimento desses conflitos que pipocam na África? Vai ser alguma que trate das fronteiras artificiais que nós tanto falamos, né? Então aqui você tem, na letra A atual disputa pelo potencial mercado de alimentos impulsiona as grandes potências africanas a investirem maciçamente na produção e venda de armamentos. Não, né, gente? Não, que grandes potências africanas, gente, que a gente está falando, e que há um potencial mercado de alimentos, especialmente produzidos na África, mas para fora, você pode até considerar, mas o fato de ter uma informação verdadeira não torna a assertiva verdadeira. Ao contrário, a assertiva é completamente fora da realidade. As potências africanas investirem maciçamente em produção e venda, ao contrário, inclusive, do que está dizendo o próprio texto. O continente africano exerce importante papel estratégico nas relações políticas e ideológicas entre os países que compõem os blocos econômicos mundiais. Não, também não. A gente pode falar que isso de alguma forma teve alguma importância, essa luta entre socialismo e capitalismo anteriormente. Na atualidade, não, até por conta do ocaso da ordem bipolar, né? As atuais fronteiras, aqui já chamou atenção, foram traçadas pelos colonizadores europeus, sem respeitar a antiga organização territorial interna e a distribuição geográfica das etnias do continente. Sem dúvida, letra C é o gabarito. São as fronteiras artificiais que nós tanto falamos, né? Os conflitos ocorrem por conta dos interesses de diversas tribos, já tem um sentido pejorativo aqui, em constituírem um espaço comum africano para agregar diversas comunidades em um mesmo grupo étnico. Também não. Os conflitos, na verdade, resultam de grupos étnicos que têm oposições e foram colocados dentro de um mesmo país. Como generalidade, eu estou falando, né? As comunidades étnicas optaram por entrar em conflitos armados estimulados pela inserção no capitalismo neoliberal. Esses conflitos armados, como nós vimos, eles se intensificaram mais durante essa oposição ideológica entre socialismo e capitalismo. E principalmente por conta de diversos produtos industrializados disponíveis no mercado africano. Falso, não é? É dos continentes o menos industrializado e o menor mercado consumidor. Então, sem dúvida, a letra C. A nona questão é uma questão sobre... Eita, vou ter pausado aqui. A nona questão é uma questão sobre a Antártida, né? Antártida ou Antártica, professor? Tanto faz, né? A Antártida é um continente que apresenta importância geopolítica internacional. Em seus 14 milhões de quilômetros quadrados estão localizadas importantes reservas de cobre, urânio, carvão natural, sem contar que dispõe de 90% da água doce do planeta em suas geleiras. Sob o Tratado Antártico, marque a única alternativa correta. Então ele vai falar especificamente do Tratado Antártico. Percebam vocês que aqui nesse mapa aparecem os países que têm terras mais ao sul e que argumentam pela posse desses espaços, né? Terras ou possessões, como o caso do Reino Unido, da Noruega, né? O Brasil,
Após o acidente que destruiu sua base científica na Antártida, de fato houve esse acidente, né? Nós até colocamos uma imagem na nossa aula, não teve mais interesse em reconstruir. Falso. Já está reconstruída. Devido aos altos custos de manter o projeto, que tinha como principal objetivo abrigar cientistas, é falsa essa parte, que não teve mais interesse em reconstruir. Já está reconstruída. Letra B. Após o Tratado Antártida, que é de 61, nós vimos que é 59 e 61, né? 59 foi assinado, 61 foi passou a funcionar. Ficou acordado que a Antártica será usada somente para pesquisa científica e operação. Sem dúvida, letra B. O Brasil não aderiu ao Tratado Antártico devido às dificuldades de exploração desse continente, por permanecer mais da metade do território congelado, Nova Guarani viabiliza. Falso. O Brasil aderiu na década de 70. Os países que aderiram ao Tratado Antártico possuem livre trânsito para explorar recursos minerais existentes. Falso. Falso. É proibido explorar recursos minerais e proibido o uso militar. O tratado firmado entre países identificados no mapa redefiniu as formas de apropriação do continente antártico. A presença internacional regulamentada nesse tratado só é permitida se os países membros que se comprometerem a realizar pesquisas com fins militares e testes nucleares. Não, né, gente? Não pode usar militarmente, tá certo? Então, fica dessa forma, letra B. E a última questão, vamos ver, acho que volta a falar da China, né? A China possui inúmeras disputas territoriais e rivalidades históricas. Marque a única correta em relação a conflitos envolvendo o país. A questão entre a China e o Tibete, conflito que teve início quando a China se tornou socialista em 49 e integrou ao seu território o Tibete, que possui uma restrita autonomia. Na busca por uma independência total, os monges budistas, liderados pelo líder espiritual Dalai Lama, se rebelaram por mais de uma vez contra os chineses. No entanto, as iniciativas foram reprimidas. Beleza, letra A. Tudo certinho. A China e a Índia entraram em conflitos diversas vezes por contestação territorial após os breves e sangrentos eventos. Nessa conjuntura, foram assinados acordos entre China e Índia que não entraram mais em confrontos de origem territorial até os dias atuais. Tem um confronto, inclusive, latente, que é o da Caxemira, né? Então tá falso. Confrontos recentes entre a China continental e Hong Kong, devido a questões políticas, têm reforçado nas últimas décadas a vontade popular por parte de Hong Kong de se reunificar à China. Não. Hong Kong era do Reino Unido, foi devolvido à China em 97 e eles querem exatamente a autonomia da China. Essa é a tensão, assim como Taiwan. Após a abertura econômica da China, as zonas econômicas especiais, EES, cessaram as divergências entre China continental e Taiwan. Falso, não é? Taiwan vive uma situação de tensão, porque assim como Hong Kong quer a sua autonomia. No caso da Taiwan, mais ainda, porque quer a aceitação como um país independente, que a ONU não acaba. É bom lembrar que a China continental faz parte do P5, né? As relações da China com seus vizinhos do Extremo Oriente sempre foram amistosas, nem a pau, né? A China foi invadida pelo Japão, característica que tem sido reforçada devido ao crescimento econômico do país nas últimas décadas. Não, nem foi nem é. Basta lembrar da questão que veio antes aqui sobre tensões territoriais no Mar da China, tensões com Taiwan, que está ali também na região do Extremo Oriente, tá bem? Então, letra A, fechamos assim a nossa prova e fechamos aí em 30 minutos, né? Eu achava que seria um pouco menos. Essa é a nossa retapa com gabarito comentado. Fica a dica para vocês. A partir da próxima semana nós já vamos iniciar o nosso último bloco, grande bloco de assuntos do ano. Mas sobre isso a gente conversa adiante, beleza? Beijo, tchau, tchau.